E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Quarentena Cast, o videocast da quarentena. Estamos hoje recebendo o querido amigo Rafael Bassi. Boa noite, Bassi. Boa noite, Tavares. Boa noite, Tim. Que satisfação imensa estar participando aqui com vocês. Estou muito feliz mesmo. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, como todas essas que vocês estão fazendo. Vamos lá, então. O Rafael Bassi é historiador, professor, escritor. Tô lendo a tua biografia aqui, mas eu já botaria ao contrário. Vou mexer, tá? Rafael Bassi é escritor, professor, historiador, mantém um blog Ragelas e Cafés, onde ele escreve crônicas sobre cultura geral. Lançou O Homem que Gostava dos Russos e Outros Contos, que é uma estreia na ficção, tem o livro aqui, lançado no Brasil pela editora Patuá. E a gente vai passar um pouquinho, então, pela carreira do Bassi hoje, trocar umas ideias, porque aqui nesse programa a gente gosta de conhecer as experiências de escritores em várias fases da carreira e aprender com eles. Boa noite, Tim. Boa noite, Rodrigo. Bassi, seja bem-vindo, cara. Legal te ter aí no programa. Eu queria já começar te fazendo uma pergunta, né, a respeito do teu livro mesmo. Se a cronologia das coisas estiver incorreta, aí corrija, por favor, né? Mas o teu livro, ele foi publicado no Brasil pela Patuá e ele foi finalista do Prêmio Minuano, certo? Isso. E o mesmo livro, publicado em Portugal, ele venceu um prêmio lá em Portugal. Capa aí? Né? Olha a capa de Portugal. Com todo respeito aos meus amigos da Patuá, essa capa da Portugal eu acho maravilhosa. Eu também. Legal fazer esse paralelo, né, das diferentes edições. Peraí, segura aí de novo, que eu larguei bem na hora que tu mostrou. Aí. Ficou trica. Legal. E eu estava conversando, eu e o Rodrigo, a gente estava conversando antes, assim, inclusive a gente perguntou para o Itamar, né, Vieira Júnior, programa passado, só que vocês fizeram caminhos inversos, né? O livro dele saiu primeiro em Portugal porque era um prêmio de originais e depois no Brasil pela Todavia, né? No teu caso foi o inverso, certo? Uhum. Como certo. É que foi, assim, cara? Fala um pouco dessa experiência, se tu nota a diferença, assim, tanto sendo finalista no Minuano, quanto sendo vencedor de um prêmio fora do Brasil, assim, o que tu sentiu que mudou, assim, para ti enquanto carreira? Bom, a escrita desse livro ela já foi muito interessante para mim, né? Porque foi um processo do qual eu fui me aceitando como escritor, porque até então eu era um cara que adorava conhecer gente, adorava ler e sempre escrevia e não mostrava para ninguém. Até que lá pelas tantas eu falei, acho que está no momento de reunir tudo que eu tenho nessas pastas aqui no computador. Tinha coisa escrita à mão que eu tive que passar para o computador, que às vezes eu ia escrevendo em caderninho, ia guardando em pasta física, uma coisa absurda, né? Já está preparando o teu espaço lá na PUC lá para com teus originais? Já não. Eu tenho material para arquivo. Eu ainda tenho material escrito. E é isso. Esse livro aí, por exemplo, tem contos que a primeira versão alguns deles foram escritos na época do início da graduação. E daí eles estavam ali guardados. E aí, então, foi aquela loucura de inscrever para concursos, de entrar em contato com editoras que, bom, todos nós aqui sabemos todo esse caminho. O Tavares tem uma parte das atividades dele nas redes sociais que é justamente para falar sobre isso, sobre esse falar caminho. Coisa que ninguém fala, né? Parece que é tudo falar bonito. Coisa que ninguém fala, essa dificuldade e tal. E aí foi muito interessante porque eu inscrevi esse texto para vários concursos, não, porque em alguns deles não se enquadrava em número de páginas e tal. Mas eu inscrevi esse livro para um concurso em Portugal e entrando em contato com editoras aqui no Brasil. E aí, como o concurso em Portugal foi demorando para divulgar primeiro os semifinalistas, depois os finalistas, depois os vencedores, tudo isso levou, acho que eu não lembro agora ao certo, mas todo o processo deu mais de 8 meses.
todo o processo do prêmio em si. A premiação foi em que ano, Bassi? A premiação aconteceu ano passado. Ano passado. Ele ganhou o prêmio em 2018. O resultado do prêmio saiu, na realidade, em janeiro de 2019. E aí também foi uma confusão, porque a ideia era lançar na Feira do Livro de Lisboa, e a Feira do Livro de Lisboa foi em maio do ano passado, mas aí todo o processo de revisão, todo o processo de diagramação, de construção da capa, não só do meu livro, mas dos outros vencedores, foi demorando. E aí então, e eu vou te dizer que eu fiquei até feliz, porque foi, acho que, uma das experiências mais legais que eu tive. A premiação aconteceu, teve um lançamento em Lisboa antes da premiação, e a premiação aconteceu no Festival de Óbidos, que é incrível, é uma cidade que foi construída dentro de uma fortificação medieval a 90 tem uma ginginha maravilhosa. Uma ginginha maravilhosa que Tavares adora. E assim, ó, foi espetacular. Que tenha atrasado o dia da premiação, porque a experiência de estar em Óbidos era muito legal. Que belo jeito de começar o ano, hein? Em janeiro, sabendo de uma premiação. Nem eu estava nas férias. Premiação, tu vai ter que ir para Portugal, que problema? Vou ter que ir para Portugal. Não, e foi muito engraçado porque foi eu recebi uma mensagem de um outro escritor, de um outro escritor que estava concorrendo, uma mensagem pelo Messenger. E aí chegou a notificação no meu celular, eu acordando, eu vi que tinha uma notificação, parabéns. Aí eu falei assim, nossa, mas o que é isso, né, minha? Será que saiu? Aí eu abri, daí foi aquela alegria, né? Eu tava me lembrando que o ano passado, quando tu foi lá, eu acho que tudo quando as coisas são para dar certo, que tipo, teve esse adiamento, mas também eu acho que tinha outros brasileiros amigos nossos lá também, e ainda, tipo, o troço mais surreal do mundo, tu tava lançando em Óbidos e tá lá, sei lá, o Assis Brasil, te prestigiando e coisa, né? Cara, é pra contar também, né? Não, foi muito louco, porque, assim, ó, eu encontrei o Tobias na rua, em Lisboa, acho que era umas 11 e pouco da noite. Tobias Carvalho. Vocês já se conheciam? Então, a gente tinha trocado oi em algum lançamento na taverna, tinha feito reações ali no Instagram, aquelas reações de stories. E assim, ó, eu e minha esposa, a Bárbara, a gente tinha acabado de jantar, estava andando à noite ali para voltar para onde a gente estava hospedado. E eu olhei na rua e eu gritei, Tobias! E ele virou, e aí a gente já saiu, já depois tomamos cerveja, ele foi no lançamento, e o Assis estava dando um curso em Coimbra. E ele chegou em Lisboa no dia do lançamento de Lisboa. E ele chegou à tarde e o lançamento era tipo 7h30 da noite, se eu não me engano. E aí, de repente, eu tinha mandado uma mensagem pro Assis, né? Porque o Assis que escreveu a contracapa aqui do livro. E eu falei, olha, professor, vai ser o lançamento. Ele falou, pois é, estou em Coimbra, vamos ver se vai dar. De repente, no meio do lançamento, lá na mesa, eu vejo, era um prédio histórico também, então o centro de eventos é embaixo, no subterrâneo, tinha uma escadaria lá no fim, quando eu vejo o Assis, a clássica imagem do Assis, né? Ele com uma boina, um cachecol de blazer, descendo a escada assim, e vindo assim, só me estendendo a mão e sentando ali do ladinho. Que legal. Se fosse em Porto Alegre, não tinha dado certo. Isso é certeza. Não. Se fosse em Porto Alegre, você tá trancado na PUC, ia dar cagada. Cara, e o mais louco é porque a mulher que estava apresentando, que é uma agente literária, ela chama Valéria Martins. E a hora que conhece ela, a hora que ele entrou, eu estava sentado do lado dela, tinha mais os outros 2 premiados. Aí eu só olhei para ela e falei assim, olha, o Assis Brasil acabou de chegar. Ela parou a mesa e aí ela fez uma apresentação. Ela falou, gente, eu quero aqui parar
porque eu quero anunciar que chegou Vai, o o Assis Luiz é Antônio tímido, de deve ter Assis ficado. Brasil, tímido. Não, e ele só assim, quietinho, obrigado, obrigado. Daí todo mundo começou a bater palma, daí ela falou do Oceanos, e aí, enfim, ela fez depois. E o mais engraçado, bom, todo mundo aqui conhece o Assis, e a querideza que é o Assis, e, cara, é muito engraçado, porque ela foi lá, e daí ela se apresentou para ele, ficaram conversando, e é muito engraçado que ela tem um canal em que ela faz a divulgação do trabalho dela, e agora o Assis vai lá e comenta, nossa, muito bom esse vídeo, parabéns pelo assunto e tal. É muito engraçado, sabe? Foi realmente um evento, assim, surreal, muito interessante. Foi uma das experiências mais legais que eu tive. Porque Mas tu é uma experiência conseguiu diferente, né? comparar assim, a repercussão do livro no Brasil e em Portugal? Tu sentiu essa Ah, diferença? em Portugal é muito legal, assim, porque, bom, nós estamos falando de um espaço de gente que tá mais acostumado a esse tipo de evento cultural. Uhum. Uhum. Eu sou uma pessoa muito perdida, assim. Eu não sei. Eu queria muito ser organizado como Tavares em relação a essas Não coisas. sou tanto assim. Não, 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 mas perto de mim há, assim, ó, um mundo de quilômetros aí que nos separa. Porque eu não faço a menor ideia sobre a questão das vendas, nem aqui, nem lá. Mas uma coisa que eu pude perceber em Óbidos é que em Óbidos daí, na época do festival, tinha muita livraria, né? Muita livraria. Tinha uma livraria que eles montam no meio, assim, de Óbidos. E aí eu ficava olhando como a gente... E Óbidos é um negócio assim, é minúsculo. Então eu passei por essas livrarias aproximadamente umas 10 vezes em cada uma. E o legal era que via que a pilha ia diminuindo. Isso é De bom repente sinal. ia lá, diminuía, de repente voltava, tinha mais. Aí passava outra vez, estava diminuindo. E então é muito interessante, é muito legal ver isso, né? Porque eu acho um absurdo esse negócio. Todos nós sabemos, é um absurdo achar que a gente escreve só para expor aquilo que a gente quer. A gente escreve porque a gente quer ser lido, né? Sim, com Claro. certeza. Escreve porque a gente quer ter leitor. Não adianta nada eu escrever uma história que vai chegar somente até a minha É, família. e eu pergunto assim no sentido da repercussão também, porque inclusive para outros parâmetros além das vendas, né? Por exemplo, as pessoas te procurarem nas redes sociais para falar sobre o livro, ou às vezes repercussão em termos de mídia mesmo, matéria, portal na internet, esse tipo de coisa, sabe? Isso é muito legal, né? Porque é impressionante que quando a gente tem o livro publicado, a própria apresentação se torna diferente, né? Uhum. E isso é um negócio muito interessante, porque de fato a gente começa a ser chamado para falar sobre coisas, né? Para responder questões sobre escrita. Eu acho que, e todos nós sabemos aqui, a importância da PUC, né? Do grupo que se forma na PUC nesse momento. O Tavares derrubou ali. Não, mas vai indo. Do grupo que se forma, né? De toda essa rede de conhecidos que a gente consegue construir Isso é e legal, como isso é né? importante, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Como a gente vai se conhecendo e como as pessoas vão nos indicando e como a gente vai fazendo divulgação, sabe? O Tavares pega e faz uma postagem e fala que uma das leituras foi o meu livro. Aí tu pega e tu compartilha o curso que eu tô dando. Aí eu faço um vídeo sobre o Tavares. A hora que sair o teu, vai ter vídeo sobre o teu nas redes sociais. E aí a gente começa a fazer essa rede e as pessoas se tornam conhecidas. E juntos aí, nós somos mais fortes, né? Isso é super importante. Óbvio, E sabe? um Isso é negócio fundamental. que o Bas falou, e tipo, a gente faz esse trabalho de redes sociais, enfim, mas tipo, o Andarilho saiu aí, 2017, não faz tanto tempo assim. E para mim o mais legal, que de 2002 a 2007 eu participei de festivais nativistas, que é um negócio que tem aqui no Rio Grande do Sul, de música tradicionalista. E eu notei na literatura muito mais parceria, apesar da literatura tipo ser um negócio solitário, diferente de quando tá tocando numa banda. O pessoal da literatura ele
tem, pelo menos comigo, assim, e acredito que com vocês também, as portas muito mais abertas, assim. Claro que basta tu ter, tipo, um interesse de chegar perto das pessoas para conversar, assim, porque também, tipo, se tu ficar parado esperando as coisas acontecer para ti, talvez não aconteça. Claro. Mas eu sinto que fui super bem recebido desde o começo com Porto Alegre, assim, isso aí me surpreendeu bastante, assim, porque eu achei que eu ia ser totalmente exército de um homem só, não sei como é que foi para ti. Eu tive essa dificuldade, mas é mais em relação a uma imposição pessoal, que aí é uma questão que a gente tem sobre a possível qualidade ou falta de qualidade dos nossos textos, né? E então a minha aproximação sempre foi muito muito difícil no sentido de me colocar como alguém que escrevia. Eu sempre tentei me aproximar assim, olha, eu adoro o que tu escreve. Então, eu só queria vir aqui dizer para ti que eu adoro as coisas que tu escreve. E então o meu percurso ele foi diferente no sentido de que eu não me apresentava como se eu estivesse entrando em um grupo de pares. Entendi. Mas sim de admirador. E como eu tenho dois amigos que também escrevem, que é o Arthur Teló e o Pedro Gonzaga, eu sempre de fato falei, olha, o que tu escreve é muito legal. E por incrível que pareça, o meu livro saiu antes do Teló, por exemplo. O meu foi publicado antes do dele, mas ele já tinha um açorianos de criação, me mandava os textos e eu sempre falava, olha, tá ótimo, tá muito bom o que tu escreve. O Pedro já publicava na Zero Hora, então era muito mais como uma aproximação, como alguém que estava tentando reconhecer o trabalho que eles estavam fazendo, do que alguém que estava se apresentando como, olha, eu também escrevo. Mas tu sabe que eu acho que isso sempre, mesmo depois de tu entrar na comunidade, assim, eu acho que isso em alguma medida sempre continua, porque sempre vai ter aqueles caras Sim. que mesmo que sejam teus pares, tu continua admirando como escritores que têm muito mais estrada do que tu, né? Então, assim, isso acontece todo momento comigo, assim, Com certeza. tem escritores brasileiros que eu admiro, assim, que eu acho que isso que é o forte, assim, né? A coisa dá certo quando é orgânica, porque tu só vai divulgar um vídeo, um livro do Tavares porque tu lê, porque tu admira o trabalho dele, né? Então, pelo menos entre a gente, assim, nessa comunidade que é um pouco mais fechada, não tem muita... a gente não faz nada por obrigação, né? A gente recomenda quem a gente quer, quem a gente gosta, quem a gente admira. Eu acho que isso cria vínculos mais fortes, né? Porque é orgânico mesmo. Não é um negócio artificial. Eu conheci o Tim, mas primeiro eu tinha lido o Modos Inacabados de Morrer. E aí teve um dia que teve uma feira aqui em Porto Alegre, bem pequenininho. Eu acho que o Tim nem estava na programação, mas veio para um evento que as gurias da 8h30 estavam. E aí elas anunciaram, o Tim vai estar por aqui. Eu tipo, pô, vou lá pegar um autógrafo. Eu já tava com meu livrinho, né? Vou lá. Ele nem sabia que eu escrevia nem nada. Cheguei lá com o meu livro para pegar um autógrafo, sabe? A gente acaba se colocando nessa posição, mas a gente hoje em dia está super aberto a conhecer os escritores, né, assim. Mas óbvio, sei lá, primeira vez que eu fui tomar um café que tava na mesma mesa, Daniel Galera e Carol Ben-Simon, eu fiquei quieto a mesa inteira. Eu digo, não vou falar uma besteira aqui, né? Fiquei bem quietinho. Mas isso é muito legal, né? Porque a gente acaba... pode parecer bobinho ou clichê, mas a gente acaba descobrindo afinidades e gerando com isso amizades que se tornam amizades extra-literárias, né? Ultrapassa o limite da literatura, né? E isso eu acho mais legal, porque o que nos aproxima é justamente esse interesse literário, ou o fato de que de vez em quando a gente acaba se lendo e se aproximando para homenagear, e de repente a gente está tomando café no Bonfim. Antes disso tudo acontecer, a gente tomava café no Bonfim. Que saudades. E daí, de repente, quando tu vê, tu tá mandando uma mensagem para a pessoa falando assim, olha, preciso de uma ajuda nisso. Ou tem como tu ler esse texto aqui, porque eu estou em dúvida nesse texto. Ali na própria PUC, um dia eu vim, era a minha apresentação. Pessoal, eu não me lembro só se é mestrado ou doutorado em escrita criativa, né? Eu estou no mestrado agora, eu entrei no mestrado. Eu fiz toda a formação em História e bem loucamente, mas eu não me arrependo
absoluto dessa decisão, que antes de terminar o doutorado, eu falei, vou fazer um mestrado em escrita criativa. Eu já estava de saco cheio de história, como eu ainda tô. E eu falei assim, acho que descobri meio tarde que talvez não fosse isso que eu queria mesmo, mas não vou desistir, vou mudar de área. E aí fiz o processo de seleção no mestrado. E aí ali também era a minha apresentação na disciplina do Assis, e eu estava em dúvida em qual projeto apresentar. E eu lembro que eu vim de Uber da PUC até aqui, porque o Samir mora aqui do lado também, e foi o Samir que me ajudou. Falou, se não tem certeza que é esse que tu quer apresentar, apresenta o outro. Tá em dúvida nisso. E aí é isso, cara. Olha a possibilidade que legal, né? o meio me deu de discutir com o Samir qual dos projetos eu apresentaria em aula, sabe? Então, e é isso, de vez em quando eu mando para ele, olha, tal coisa, ele me manda um negócio lá da PUC. Então acaba se tornando uma amizade dentro desses meios. E tem muita gente muito legal. A gente vai se encontrando ali e é impressionante como a gente descobre gente legal e gente que tu quer fazer um churrasco, quando puder fazer churrasco. E a PUC é um polo muito forte, né, cara? Assim, é engraçado, eu nunca fiz PUC, mas eu conheço um monte de gente da PUC, né? É realmente um polo muito forte, assim, para conectar pessoas da comunidade Muito literária. legal. Eu fiz cadeira como aluno ouvinte, foi uma experiência fantástica. Ele foi no mesmo ano que eu fiz a oficina, porque, tipo, como a oficina era numa quinta-feira de tarde, a oficina do Assis Brasil, né? Eu era advogado empregado, não poderia, então eu me desvinculei dos escritórios que eu trabalhava e eu digo, bom, já tô fudido e meio, né? Vou ficar de manhã aqui também, vou tentar fazer uma outra cadeira e vamos. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, né? Muito embora a gente não aconselhe abandonar empregos no meio da pandemia. Exato. Mais prudência. Tenho mais prudência que o Tavares. Deixa eu te perguntar, se ali atrás é um Borges ou um Gardel? Não estou conseguindo identificar a figura. Cara, ou nenhum dos dois. Nessa imagem, Tim, é um Cortázar que eu ganhei de um aluno. O nome dele é Luiz, ele foi meu aluno e dando aula de história, eu vira e mexe, estava falando de literatura em sala e um dia fiquei ali falando com eles e disse que um dos autores da minha vida, um dos autores que eu mais gostava era o Cortázar. E ele mexia com esse negócio de artes plásticas, de fazer grafite, essas coisas. E no último dia do ano ele me trouxe essa tela, que é aquela foto clássica do Cortázar com um cigarro na boca. E ele fez um trabalho em cima. Ele pegou, desenhou a foto e daí ele trabalhou com tinta em cima. Legal. E aqui tem toda essa parte, a parte cortazariana. Aqui tem uma coisa que eu adoro, que é a segunda edição do Rayuela, que eu encontrei num sebo. Que massa. Eu botei até dentro de um quadrinho. Eu ia te dizer, tá protegido ali, né? Cara, é até um absurdo, porque qualquer edição nova que saia do Jogo da Amarelinha eu compro, mesmo tendo que não comer para isso, sabe? Já que estamos falando dos argentinos, né? Vamos entrar no Borges aí. Eu tô bem longe de ser um especialista, tá? Mas tem uma parte do Borges que eu estudei numa pós-graduação que eu fiz, que era justamente aquela parte que tratava, eu acho, se eu me recordo, acho que era mais um pouco pro início de carreira do Borges, que ele falava das orídias, né? Que é aquele terreno fronteiriço que não é mais cidade, mas ainda não é totalmente campo, né? E o Borges, durante uma parte da carreira dele, citou a literatura que ele fazia nesse terreno fronteiriço, né? Eu até faço uma ligação com a própria literatura do Rodrigo, porque eu acho que o Rodrigo, a literatura dele também está nesse meio que não é muito uma coisa e nem outra, né? É um pouco de cidade, é um pouco de campo, e também nessa história dele situar a literatura dele longe das capitais, né?
Eu queria te perguntar, assim, como que tu enxerga essa relação hoje na literatura contemporânea? Se tu acha que isso acontece, se vê outros exemplos mesmo. E aproveitar para te perguntar também do teu curso de Borges, que começa amanhã, é isso? Isso aí. Ele vai acontecendo, né? O curso eu dou de vez em quando, ele aparece por aí, que é uma introdução ao Borges. Vamos lá, eu vou responder isso em duas partes. Vou responder isso em 2 horas. Em 2 horas. Eu acho que a literatura contemporânea, e sem puxação de saco, porque o Tavares está aí, a mensagem do WhatsApp está aí também. Quando deu todo esse programa que não pôde ter o lançamento físico do livro, ele mandou um e-mail para quem já tinha comprado, falou: olha, vocês querem um e-book e tal? Eu falei: quero. E aí um dia aqui estava meio sem sono, falei assim: vou começar a ler. E aí ali no Kindle tem aquele negócio da porcentagem, né? Comecei a ler e de repente eu estava em 30%, eu falei: não, mas vou só mais um pouquinho. E Clássico. daí quando eu vi estava em 50, eu falei: não, vou até mais um pouquinho só. E quando eu estava em 70, eu falei: vou até só os 80 para deixar o final para amanhã. Aí quando eu estava nos 80, eu falei: não tem como. E eu terminei a leitura, e eu imagino que isso fosse umas quase 3 horas da manhã. Eu falei assim: olha, mandei uma mensagem pro Tavares. Falei: cara, eu espero que tu não acorde com essa mensagem. Mas eu tive que comentar com ele como eu tinha gostado do livro. Porque eu acho que a grande sacada dos escritores contemporâneos é pegar essas literaturas que são clássicas, como, por exemplo, a literatura regionalista, que o Tavares trabalha tão bem, e dar essa roupagem nova, né? O personagem dele, o Martim, é um negócio muito interessante, né? Porque é isso que tu falou, Tim. Ele é um cara que está na cidade, mas ele tem um pé no campo. Então eu acho que a grande sacada da literatura contemporânea e dos autores contemporâneos é justamente pegar esses estilos narrativos clássicos e dar uma nova roupagem que transforma o texto em algo extremamente chamativo. Então é por isso que eu vejo de uma maneira muito positiva esse tipo de ação, esse tipo de trabalho de escrita. E em relação ao Borges, eu acho que o Borges ele ainda tem muito a nos ensinar, tanto enquanto escritores, mas principalmente enquanto leitores. Eu acho que ler os textos de Borges, é uma ação que pode nos dar um prazer inenarrável, né? Eu gosto muito da definição do Piglia, eu trabalho teoricamente com isso ali na PUC, sobre aquela ideia de que o Borges ele tem aquela ideia da história secreta e a história aparente. E que a história secreta é a ideia de que vai acontecer um evento que vai mudar a vida da personagem. E a história aparente é o jogo que o Borges faz com os vários estilos narrativos. Então ele pega e escreve um conto que é um conto de mistério, ele escreve um conto que é um conto gauchesco, ele escreve um conto que é um conto urbano. Então ele vai jogando e ele joga com isso maravilhosamente bem. Então é por isso que a gente também tem, tanto quanto escritor, mas também quanto leitor, muito a aproveitar do Borges. Para mim ele é genial, ele é maravilhoso. E é por isso que eu, fechando, fazendo o gancho, o que o Tavares fez, o que os autores contemporâneos fazem é justamente isso. Pegar esses gêneros narrativos que são clássicos e trabalhar possibilidades narrativas dentro desses gêneros, né? É por isso que daí a gente, claro, daqui a alguns anos a gente vai ter que ter novas construções. novas construções, novas denominações para esses gêneros. Mas por hora a gente vê os autores pegando e reformulando. E eu queria aproveitar assim, porque o teu livro tem, né, essa primeira parte em especial, que foi a que eu mais gostei, assim, tem a decisão de Cortázar, o Nobel do Borges, enfim, o Homem que Gostava Russo é fantástico esse conto, assim, não é à toa que ele é o título do livro.
E eu queria saber, assim, esses outros personagens escritores que aparecem aqui, citados ou conversando com, enfim, são tuas referências também? Quem mais é referência do Bassi? Cara, agora nesse livro, que vai ser o resultado do mestrado, que é um outro livro de contos, ele vai aparecer pela primeira vez. Mas eu acho que eu devo muito a todos esses autores, como Borges, como Cortázar, como Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis de um jeito assim inimaginável. Todos esses grandes autores, eles me influenciam principalmente na questão do amor que eu tenho aos livros, né? Eu humildemente gosto de lembrar do Borges quando ele fala que eu sou, antes de mais nada, eu sou um leitor. Eu sempre brinco que se não houvesse esses livros que me formaram, eu existiria, obviamente, mas eu seria uma pessoa da qual eu não teria orgulho. Eu tenho orgulho dos livros que eu li, da leitura que eu faço, porque isso me forma. Então, nesse rol aí entra principalmente o Cortázar e o Borges, mas uma coisa que eu tenho visto e que eu tive que justificar academicamente, tive que pensar sobre isso, um outro autor que é fundamental para mim é o Paul Auster, mas enquanto método narrativo. Sabe, aquela ideia de que o narrador é o Rafael Bassi que está andando e de repente ele descobre a história. Isso me lembra muito Paul Auster. Então, eu acho que no teu livro, sim, né? Exato, eu acho que isso está presente no meu livro. Então, esse eu acho que é o cânone narrativo que eu tenho, o cânone do Bassi. Mas que legal. E eu queria, agora, temos poucos minutos aqui, eu queria, Bassi, só que tu explicasse qual é o conceito do teu curso, como é que funciona. Eu vou deixar os links aqui e o teu perfil para quando tiver novas turmas também, porque esse vídeo vai ser visto daqui para frente. Perfeito. O curso ele funciona, de fato, como uma introdução. E eu sempre lembro aquela historinha do Mário Quintana, que quando alguém chegou para ele e perguntou o que devia ler para compreender Shakespeare, o Mário Quintana respondeu: Shakespeare. Então, o pressuposto do curso é a gente lê os contos do Borges. Então, as discussões sobre essas técnicas e sobre esses gêneros narrativos e como o Borges brinca se dá a partir da leitura. Então, o material, que é um material de apoio que eu montei, contempla os contos que a gente trabalha e como ele vai construindo essas formas. Essa ideia do curso veio quando aquele escritor argentino, Martin Cohen, veio dar uma palestra sobre Borges há uns 3 anos atrás aqui em Porto Alegre, e eu vi, e ele começou dizendo: o problema para quem escreve é que quem escreve não deve ler Borges enquanto está escrevendo, porque em Borges tem tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, de fato, eu posso montar um curso para discutir absolutamente todas as coisas que eu quiser a partir dos contos do Borges. Então, todos esses temas do Borges, como o gauchismo, a ideia das origens, das fronteiras, a ideia do gênero policialesco, tudo isso a gente vai discutindo a partir da leitura dos contos. Então, na realidade, não é uma aula, né? É muito mais um diálogo, porque os alunos, os inscritos, eles leem os textos antes e a gente vai fazendo um bate-papo. Eu tive uma experiência bem interessante, porque a editora de Portugal é uma editora que também trabalha no Brasil, né? Então, não sei porquê, mas eles resolveram, acho que por causa do mercado, abrir uma editora lá. Agora, o mais interessante da editora em Portugal foi a formalidade do tratamento, né? É muito formal, é tudo muito formal, é tudo muito com prazos pré-estabelecidos. E aqui no Brasil essa parte é muito confusa ainda, porque as editoras, que são as editoras menores, que são independentes, elas têm uma maior dificuldade de organização interna, né? E aí isso acaba gerando para a gente todos esses empecilhos no plano de desenvolvimento do trabalho.
em relação a quando que vai sair, Isso é então difícil tudo mesmo. isso. Mas e agora isso meio que afeta o mercado editorial de um modo geral, né? O que eu achei muito interessante é que no caso de Portugal não é só a editora em si, mas é tudo muito bem organizado, sabe? Eu não sei se porque eu estava chegando do Brasil, quando veio a notícia que tipo, ia ter um carro do festival para nos pegar em Lisboa e levar a Óbidos, eu falei, cara, isso não vai funcionar, né? Assim, porque tu nunca Cara, foi em Festa de Fronteira, né? E aí esse ano deu pandemia. Lá a gente não tem carro à disposição também. Que é isso? tem Ô, carro Tim, diz pra ele como é que é o negócio lá. É verdade. e eu vou te falar, cara, eu continuo não acreditando na ideia da carne, porque o convite do Fronteira desse ano era condicionado a comer a carne, que é a melhor carne Vai do ter. mundo. Yeah. Aí, ó. Então, se isso tiver, vou te dizer, o Fest Fronteira, assim, ó, É anos-luz melhor. na frente de Óbidos. Porque em Óbidos eu comi peixe. Aí já é ruim, já foi Entende? Ó, mal. então, aí tá aí o espaço que pode ser ocupado pelo Fest Fronteira na literatura mundial. É isso aí. Viu? Então vamos. O ano que vem vai sair a nossa edição que foi adiada. Vai, E vamos vai. pagar essa dívida contigo. Esse negócio vai passar. Aqui no Tem que Brasil vai passar, né? demorar um pouco mais. Aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais, mas vai passar também. Bom, então vamos para o nosso segundo momento, que é o Vamos. da indicação dos livros. Vou indicar aqui o primeiro, depois o Bassi indica, o Tim indica por último e a gente já encerra. Pode ser? Vou indicar então Verão no Fim do Mundo, um livro de contos do Luiz Augusto Farinati, nosso colega escritor aqui, ele é da Universidade ali de Santa Maria, trabalha ali, é professor também, se eu não me engano. É a estreia dele na literatura com contos muito bem escritos, dentro dessa estrutura bem tradicional, assim, mas tipo uma literatura, deixa eu botar do lado de cá, uma literatura super de qualidade, contos fortes, humanos e de uma densidade que nos surpreende por ser livro de estreia. E outra coisa que eu gosto muito, por óbvio, é que Farinati também escreve desse universo que não é única e exclusivamente Porto Alegre. É histórias que tem no interior, que mostram outras pessoas. E eu fico feliz de ver gente escrevendo livro de qualidade nesses universos, porque acaba que a gente se sente soterrado, às vezes, de só autores das capitais aparecendo. Então, Verão no Fim do Mundo, Farinati, procurem esse livro, o autor tem Instagram, converse com ele ali também. Basta, tua indicação. É aquilo que a gente conversava ainda há pouco, né? Sobre a ideia de pegar o gênero e ressignificar o gênero, jogar com o gênero. E é isso que a literatura brasileira contemporânea tem feito de maneira muito eficiente. Eu falei aqui fora da gravação que foi uma das... Essa é a coisa mais difícil que tem para eu fazer. Mas, tendo em vista tudo que eu queria falar, que ia dar mais um bom tempo de programa, eu vou indicar, porque eu acho que todo mundo tem que se dar a possibilidade de enfrentar esse calhamaço alguma vez na vida e, principalmente, se jogar no texto e compreender que é um texto... Eu geralmente não gosto de textos muito experimentais. E esse aqui é um texto que conseguiu se transformar assim, num dos grandes livros da minha vida, que é essa edição nova do Jogo da Amarelinha, que Tá lindo. saiu pela Companhia das Letras, que tá belíssima, é um negócio assim inimaginável. Então eu acho que todo mundo deveria ter a chance de experimentar isso aqui, pelo menos uma vez na vida. É uma leitura cansativa porque ela demanda um bom tempo. Ele exige, né? E porque ela exige um vai e volta, né, entre a primeira e a segunda parte constante. Não à toa tem aqui esse quadro de sequência dos capítulos logo no início. Eu lembro que a primeira edição que eu li, eu fui riscando os capítulos que eu ia para não me perder. Então,
eu acho que esse livro aqui ele é incrível e ele merece uma chance de todos os leitores que se interessam pela literatura. Ele é talvez a história ela seja menor do que a técnica narrativa usada pelo Cortázar nesse grande livro do século XX. Bom, eu resgatei uma pérola de 2008 para indicar aqui, que é o Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. Saiu pela Não Editora. E eu acho brilhante esse livro porque ele simplesmente junta faroeste e zumbis no mesmo livro, e isso de um jeito muito literário, né? Então, é o conflito de duas famílias ali, e aí daqui a pouco entra a trama dos zumbis também. E essa eu capa me ali, surpreendi né? com isso. É muito bonito. E eu não achava que fazia tanto tempo, assim. Eu me surpreendi com a data, quando eu fui olhar, 2008. Então, faz 12 anos já que saiu esse livro, mas é um belo livro que eu indico. Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky, pela Não Editora. Agora, muito bom. vou só fazer um comentário breve. Vou fazer um adendo, aí indica outro livro de sacanagem. Aproveito. Agora, é impressionante, um ganho muito grande das editoras independentes. Grande parte delas é a qualidade do material, né? Uhum. A Não Editora, a Dublinense, né, que já é uma editora maior, a Taverna, o material é um negócio impressionante. Claro que às vezes tem o autor por trás, igual no caso do Tavares. E pode comprar contigo, Bassi? Agora esqueci da... Comigo é mais difícil, eu estou com poucos exemplares, mas pode também entrar em contato que eu consigo. Alguns eu ainda tenho. Mas lá ainda está disponível. No site da Patuá está disponível, na Amazon está disponível. E essa edição portuguesa agora está disponível em e-book. Então, para quem tiver interesse também em e-book, agora está disponível por um preço bem interessante. E, legal. Enfim, tem um acesso maior agora, né? Certinho, então. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao nosso amigo Rafael Bassi pela presença. Foi um privilégio aqui ter escutar, que volte mais vezes. Tim, muito obrigado por sempre aí. Bassi, deixa o teu abraço pessoal e a gente te libera por hoje. Muito obrigado, eu fico muito feliz por participar. Como eu disse para vocês já inúmeras vezes, assim, ações como essa são fundamentais, são muito bem feitas, tem o nosso público que busca isso e eu tenho apenas que dizer parabéns a vocês pela atitude de fazer isso, de gravar, de disponibilizar. Vocês fazem um trabalho incrível para divulgação dos escritores, da literatura, de um modo geral. Muito obrigado mesmo por participar, por abrir esse espaço. Foi ótimo, foi excelente, eu adorei. Sempre que precisar, é só dar um grito e a gente aparece. Feito, pessoal. Um grande abraço. Beleza, valeu, Bassi. Valeu, Rodrigo. Valeu, até mais. Tchau, pessoal. Bassi, eu queria te perguntar, voltando aqui ao assunto da... Tu não tá muito profissional, cara. Não, cara. Agora sou eu que tô quase rindo. Não vou conseguir. O processo editorial ele é muito formal, né? Então, em Portugal eles trabalham de uma maneira profissional extremamente formal. Mas o não tava... O que tu tava lembrando aí? Cara, vai ser foda continuar agora. Mas se tem que continuar, tem que acabar o programa. O pior é se marca para outro dia e de repente tem aqueles casos assim que ao jogo de amarelinha, da amarelinha. Eu não acredito nisso. Não. Não posso acreditar.
Cara, impressão minha ou eu travei? Travou valendo. Eu vi que eu travei porque eu terminei que é essa nova edição do Jogo da Amarelinha do Cortázar. É que tu vai fazer tudo de novo. É porque é melhor, eu não faço a menor ideia de onde eu parei. Tá bem, é que eu não tinha entendido. Depois tu